Então, pessoal, é bem interessante essa questão, né, de nós trazermos isso à tona em função justamente da nossa disciplina, né? Eu fiquei pensando muito nessa nossa disciplina de competitividade e também em estratégias de cooperação para quem faz, né? Porque são disciplinas que, de fato, elas precisam de um entendimento da lógica de funcionamento na prática. Como é que eu faço uma empresa ser competitiva? Como é que eu faço? Como é que eu consigo pegar tudo isso que eu estou utilizando na teoria e aplicar na prática? Eu não sei qual é o objetivo de vocês, né? Seria muito interessante se nós estivéssemos em aula, até para nós conversarmos sobre essas perspectivas de futuro, de engajamento no mercado de trabalho que vocês vão ter. Para quem já está, é uma realidade, né? Para quem já está inserido nesse mercado de trabalho. Mas para quem ainda não, e também não tem muita experiência, é um passo, né, a ser construído ainda na vida de vocês. Então, é muito importante a gente estar conversando sobre esses temas que nós estamos tratando aqui, de posicionamento de mercado, de como as empresas elas devem se colocar, elas devem se perceber e se posicionar diante dos concorrentes, diante do mercado que ela compõe. Então, hoje nós vamos falar sobre um tema que é muito interessante, porque nós temos, assim, vocês com certeza já fizeram marketing, né? Não sei se já fizeram. Bom, então no sétimo semestre, com certeza já passaram pelas cadeiras elementares ali, que é de fundamentos de marketing, onde vocês viram aspectos de segmentação de mercado. Porém, a segmentação de mercado que nós vamos ver hoje, ela é uma segmentação muito mais ampla, voltada ao contexto da competitividade. E ela vai incluir elementos que nós não vimos lá em marketing. Vai incluir os elementos de marketing? Sim, vai. Porque é o entendimento do público consumidor, do comprador, quem vai me comprar, e eu preciso entendê-lo, entender esse universo, esse comportamento de compra, de consumo dessas pessoas. Mas não é só esse segmento de mercado que existe e que precisa ser reconhecido pelos administradores, pelos futuros profissionais, né, que vocês serão, para entender como é que a empresa ela pode se desenvolver, identificar esses diversos segmentos de mercado que existem, além do comprador. Certo? É isso que a gente vai comentar um pouquinho hoje, então, na nossa aula. Deixa eu ver aqui, alguém chamou ali. Não sei, achei que deu um barulhinho aqui, achei que alguém tinha chamado. Então, pessoal, a segmentação de mercado e a vantagem competitiva, né? O quanto que as empresas elas podem usufruir da segmentação de mercado ou manipular, né? Manipular no sentido de conduzir a sua organização, a empresa, a empresa em si, né? A qual pertence, para, para determinar esses segmentos de mercado ao qual ela pretende atingir e então, assim, obter a vantagem competitiva. Nós já vimos lá em estratégias competitivas, né, na nossa disciplina, a estratégia de diferenciação, estratégia de vantagem de custos, diversas formas da empresa se posicionar, a cadeia de valor, diversas formas da empresa se posicionar no mercado para obter vantagem competitiva. Vimos também as 5 forças de Porter, né? E como essas forças elas exercem o vigor, digamos assim, digamos não, é o que diz o livro, né? Elas exercem um vigor, elas exercem uma pressão sobre as organizações para que elas consigam desempenhar sobre as organizações e sobre o mercado que essas organizações pertencem, ela exerce essa força para equilibrar esse mercado e manter assim uma concorrência, né? Então, dentro desse contexto, de todos esses elementos que nós já vimos, da cadeia de valor, que são os setores que compõem a empresa, e são divididos em atividades de apoio e atividades primárias, são setores, né, dentro da empresa, lembra que eu comentei? Que por exemplo, aqui setor de aquisição, setor de tecnologia, marketing, logística interna, logística externa. Então, esses setores que compõem as organizações, como elas podem observar as segmentações de mercado, tanto de produto, localização geográfica dos compradores, e também entender, né, a partir dessa ótica, ampliar a ótica das organizações, tá? Aí eu trouxe, então, ali um texto do livro mesmo, do Michael Porter, A Vantagem Competitiva, em que ele diz que os mercados não são homogêneos. Os seus
Segmentos possuem uma estrutura da mesma forma que elas, e o rigor das 5 forças de Porter difere de uma parte do mercado para o outro. Ou seja, no sentido de que os mercados eles não são iguais, eles vão diferir, eles vão ser diferir de um mercado para o outro. O comportamento, não só o comportamento das organizações, dos produtos ou serviços que serão comercializados nesses mercados, o público consumidor será diferente. Fatores que influenciam, como, por exemplo, sazonalidade. A pessoa está mandando mensagem aqui no grupo. Então, fatores bem interessantes que compõem o mercado, que tornam eles únicos. Cada mercado é único, cada mercado vai ter as suas especificidades, as suas necessidades, as suas demandas, as suas ofertas, vai ter a sua essência. Por isso eles não são homogêneos, eles são diferentes. Eles diferem entre si. E se eles diferem entre si, os segmentos de mercado também serão diferentes. Então, por isso é necessário nós entendermos essa perspectiva de que a segmentação de mercado vai acompanhar o mercado em si, específico. Eu não tenho como padronizar. Eu não tenho como criar um método, uma forma específica que compreenda todos os mercados. Não existe. Bem como cada empresa é única, ou não é? Cada empresa tem o seu produto, tem o seu serviço específico e tem um público-alvo, que seria a segmentação de mercado do comprador, específico. Essa mesma lógica funciona para demais segmentos de mercado e também para o mercado como um todo. Nesse contexto, pessoal, nós temos questões estratégicas cruciais a serem enfrentadas por uma empresa, né, que compõe os mercados, que é onde competir dentro de um mercado? Em que segmentos estratégicos de enfoque serão sustentáveis? Acho que é quais, né? Quais segmentos estratégicos de enfoque serão sustentáveis devido à possibilidade de formação de barreiras entre segmentos? Então, a primeira pergunta, para quem já fez plano de negócios da disciplina é que ela envolve muitos aspectos, né, de diferentes disciplinas que vocês já viram. Então, para quem fez plano de negócio ou está fazendo, vocês sabem que vocês têm que estabelecer um segmentação de mercado, né, do público-alvo. Então, vocês têm que definir que público-alvo vocês vão atender. Não tem como escrever, a população de Santana do Livramento e Ribeira. Isso não é estabelecer segmentação de mercado, né? Nós precisamos seguir alguns critérios, como, por exemplo, estilo de vida, que é o critério, características, né, psicográficas, demográficas, que seria idade, faixa etária, sexo, religião, abordar diferentes preferências de consumo, entender esse universo e, então, focar o nosso negócio para um segmento específico. Não tem como atender todo mundo. Embora a gente queira atender todo mundo, é claro, quanto mais, melhor. Essa é a lógica. Mas o meu negócio, para ele sobreviver a longo prazo, ele precisa ter um foco. E esse foco é essa segmentação de mercado. Eu preciso ter um foco no meu cliente. Por quê? Porque eu preciso atender às necessidades desse cliente. Ele precisa ficar satisfeito com o meu produto ou serviço. E para que ele fique satisfeito, de fato, que o meu produto atenda, ou o serviço atenda às exigências de qualidade, cause satisfação e também provoque até mesmo a lealdade desse cliente para que ele retorne ao meu negócio, eu preciso atender ele de maneira específica. Esse é o grande objetivo dos negócios. Correto, pessoal? Se eu vou atender o público idoso, se eu vou atender o público que possui PET, por exemplo, a faixa etária, a faixa de idade, ela vai variar muito, porque às vezes o PET é de uma família inteira. Então, ali vai envolver idosos que têm carinho pelo PET, vai envolver adultos que têm carinho pelo PET, vai envolver jovens e crianças que têm carinho. Então, o PET, ele vai lidar, mas vocês estão lidando com um produto que vocês têm noção de que público vocês estarão afetando. Então, vocês têm noção, isso está delimitado. Mesmo que seja um público amplo, né? Que seja, não vai ter diferença de sexo, nem de idade, talvez de renda, talvez implique a renda nesse caso.
Mas, ainda assim, vocês sabem com que público vocês estão lidando. Por exemplo, ter uma loja de roupas infantis. Vocês sabem que o público ele é infantil. Mas quem vai comprar, quem vai tomar a decisão é a mãe ou o pai, ou seja, é um adulto que vai ir lá na loja e vai comprar. É o adulto que vai comprar a roupa, o material escolar, não é a criança. Então, uma loja de material escolar, uma livraria ou uma loja de roupas infantil, qual é o público-alvo de fato, né? Não é a criança, e sim aquele tomador de decisão, o adulto que toma decisões racionais e que vai desembolsar, né, um valor específico para adquirir aqueles produtos ali. Então, claro que vai atender a criança? Vai. Eu preciso criar um ambiente que propicie esse negócio? Sim, mas quem é que toma a decisão de comprar? Então, por isso é que nós precisamos analisar muito bem o estabelecimento do público-alvo no momento de montar um negócio. Tá? Ou, se o negócio já existe, verificar se esse negócio está, de fato, atendendo a um público específico. Ou se ou ele tem uma abrangência muito ampla. Negócios que têm abrangência muito ampla não atendem ninguém. Atende todo mundo. E não é esse o objetivo, né? Não é isso que a teoria nos mostra. Nos aponta para ter realmente um direcionamento para atender o máximo possível, de maneira mais eficiente. As empresas têm o objetivo de serem eficientes e eficazes, elas precisam ter esse condicionamento. Quando vocês escrevem um artigo, por exemplo, vocês vão escrever o TCC de vocês. Vocês vão escrever sobre tudo que existe da administração? Não. Vocês precisam focar a ideia de vocês em um único objetivo, em um único tema, dentro de tudo que já se tratou sobre administração ou ciências sociais aplicadas. Então, essa é a grande questão, esse é o grande mote da nossa aula, é entender a importância da segmentação de mercado, a importância de eu chegar, de fato, a um público específico e, então, desenvolver toda a minha estrutura da minha organização, da minha empresa, em função dessa segmentação. Aí eu trouxe aqui também a diferença, né, das segmentações de mercado. Como até então, provavelmente vocês já ouviram falar da segmentação de mercado em marketing, nós temos essa segmentação de mercado em competitividade, no contexto, né, da competitividade, onde na segmentação de mercado em marketing, ela diz respeito à identificação de diferenças nas necessidades do comprador e no comportamento de compra desse comprador, permitindo a uma empresa atender segmentos que equiparem-se às suas capacidades. Ou seja, eu verifico as necessidades desse público-alvo e então tento atender através dos meus produtos e serviços. Essa é a lógica. Já na segmentação de mercado da competitividade, ela combina o comportamento de compra, ela vai incluir esse comportamento de compra desse comprador, desse público comprador, mas ela também vai considerar comportamento dos custos de produção, dos custos para atender a esses compradores diferentes, ou seja, ela vai analisar localização geográfica, ela vai analisar os canais de distribuição, e ela vai considerar também os produtos. Alguém chamou aqui, fez um barulhinho. Nada? Certo, pessoal. Então, não é que sejam coisas diferentes, não. Mas na segmentação de mercado em competitividade, nós também vamos contemplar a segmentação de mercado que nós conhecemos no contexto da área de marketing. Ainda, né, dentro dessa explicação de um e de outro, eu coloquei ali que a segmentação de mercado em marketing, ela tende a enfocar atividades de marketing na cadeia de valor. Já na segmentação de mercado em competitividade, a segmentação de mercado, ela abrange a cadeia de valores inteira. Porque eu vou considerar diversos elementos, como eu acabei de falar para vocês, vou considerar diversos elementos que tem dentro da empresa. Eu vou considerar logística, eu vou considerar setor de aquisição, eu vou considerar logística interna, externa, vou considerar o marketing também, claro. Já no marketing especificamente, eu vou considerar aspectos específicos, né, de compra, de comportamento de compra e posicionamento desse cliente relacionado à minha empresa.
Então, a segmentação de mercado, né, no contexto da competitividade, como nós estamos trazendo aqui, ela é necessária para a abordagem da questão central do escopo competitivo dentro de um mercado. Ou que segmentos de mercado uma empresa deve atender e de que modo ela deveria atendê-los. Então, no momento em que eu consigo compreender as diversas segmentações de mercado que eu posso atender, além do público-alvo, além dessa classificação de marketing nos traz, eu consigo também melhorar o meu escopo competitivo. Porque eu consigo ter uma visão muito mais abrangente, né, do mercado em que eu estou atuando. Eu posso, inclusive, identificar novas possibilidades de negócio a partir dessa segmentação. Ela também constitui a base para a escolha de estratégias de enfoque, visto que expõe segmentos que não estão sendo bem servidos pelos concorrentes com alvos amplos. Como eu falei, né? De ter um alvo muito amplo, de ter um atendimento muito amplo. Se tem algum concorrente direto meu, que está dentro do mercado, que está atendendo um alvo amplo demais, talvez ele esteja deixando algum campo, alguma segmentação de mercado descoberto. E talvez aí esteja uma oportunidade para que a minha empresa possa atender esse mercado, tá? Então, bases para a segmentação de mercados. Essa figura é uma figura que traz no livro ali, no caso, né? Ele traz, o autor, o Porter, ele diz que um mercado é onde produtos similares ou intimamente relacionados são vendidos para compradores. Nesse contexto dos mercados, nós temos dos mercados e dos produtos que são comercializados, nós temos então ali, né, o mercado em si, que é constituído de diversas empresas, nós temos diversas empresas concorrentes, e aí lembre que nós temos as 5 forças de Porter, né? Nós temos aqui, dentro desse mercado, os diversos concorrentes, nós temos os produtos substitutos, nós temos os novos entrantes, que são aquelas empresas que estão entrando no mercado para dividir ainda mais, né, as vendas no mercado. Nós temos os produtos substitutos, que não são produtos iguais, mas que são produtos que satisfazem a mesma necessidade do cliente e talvez possam ter um preço, inclusive, até inferior, mais atrativo. Nós temos os compradores, os clientes, né? Nós temos a variedade de produtos também, que cercam esse mercado e fazem com que ele aconteça. Quando eu falar em compradores, nós vamos ver que não é só o meu cliente final. Não é somente aquele o consumidor final que vai ir na loja, que vai adquirir o produto, que vai comprar, que vai no mercado, que vai comprar. Não é só esse comprador. Justamente esse é o objetivo da aula de hoje. Nós temos um leque muito maior de público comprador que as empresas podem atingir. E a gente vai ver isso daqui um pouquinho, nos próximos slides. Em alguns mercados, uma única variedade de produto é vendida para todos os compradores. É ou não é? Nós temos mercados que possuem apenas uma variedade de produto, um tipo de produto. No entanto, é mais comum um grande número de itens existentes ou em potencial existência, né, na linha de produtos, distinguidos por características como tamanho, desempenho, função. Nós temos também, dentro desse mercado e paralelamente aos produtos, os serviços auxiliares, que são o quê? São serviços como, por exemplo, de instalação, manutenção, que também constituem produtos distintos, que podem ser oferecidos em separado dos produtos físicos. Então, muitas vezes, quando nós comercializamos produtos, nós esquecemos que muitas vezes existem serviços auxiliares, serviços, e não serviços associados a esses produtos, né? Que também podem ser comercializados por essas empresas. Eu vendo, por exemplo, eletrodomésticos, vendo até mesmo veículos, a gente vê isso muito em lojas automotivas, né? Onde eles têm a venda dos automóveis, mas eles também têm ali normalmente junto uma oficina mecânica estruturada para atender justamente, fazer a manutenção desses automóveis. Manutenção, reposição de peça. Então, é um mercado que também coexiste junto com a venda dos produtos. Então, é muito importante a gente assimilar isso também. Muitas vezes nós pensamos no produto, ou no serviço,
E esquecemos que muitas vezes existem serviços associados a produtos e produtos associados a serviços também. A mesma lógica, a lógica inversa também é válida. Por quê? Assim como se eu trabalho com automóveis ou com eletrodomésticos e tenho serviços auxiliares de instalação ou manutenção, que podem ser associados e também comercializados pelas empresas, eu tenho, por exemplo, um serviço no salão de beleza, que oferece um serviço, produtos que eu posso associar a esse serviço. Eu não sei se vocês conhecem, é um cabeleireiro que tem, eu não sei se é em São Paulo, se é no Rio de Janeiro, não sei em que cidade que é. Ele tá virando assim, um fenômeno na internet, e ele faz aqueles vídeos de transformação capilar. Ele pega as pessoas assim, criança, mulher, adulta, assim, ó, ele pega todo tipo de pessoa que tenha cabelo crespo, e ele faz aquele que cresce o cabelo, aí ele corta as pontas que tem química, e aí ele faz aplica um produto que ele criou, e aí o cabelo fica crespo, mas super definido, fica muito bonito, fica hidratado, fica assim, ó. É uma transformação mesmo. Ele patenteou esse produto e ele começou usando no trabalho dele, no salão de beleza dele. Ele criou aquele produto ali, foi misturando produtos, criou o produto dele. E aí ele começou a fazer esses vídeos. E aí, hoje, pouquíssimo tempo depois, acho que não faz nem um ano que ele faz isso, ele conseguiu a patente do produto dele. Então, vejam, ele tem um serviço e hoje ele tem um produto que ele associou a esse serviço prestado. Certo? Então, ele conseguiu estabelecer esta relação. Vejam o quanto isso pode ser complementar, né? Tanto o serviço com o produto, o serviço auxiliar com o produto, quanto os produtos auxiliares em relação a serviços. Outra coisa que eu queria comentar com vocês é a questão também da indústria automobilística, é que nós, agora, em tempos de crise, não só da indústria automobilística, né, mas também tem pesquisa sobre isso, sobre o uso de aparelho celular, que as pessoas realmente, em vez de comprar, elas estão, o consumo de peças de reposição está extremamente elevado, porque as pessoas não estão comprando, né, aparelhos de telefone nem carros novos. Então, isso é uma questão bem interessante a gente observar também, nesse contexto aqui. Variáveis de segmentação. Bom, agora, pessoal, a gente vai para as variáveis de segmentação, né? Afinal, quais são essas segmentações de mercado, então, que eu posso ver além da segmentação de mercado de marketing? Vamos ver agora, então. Então, para segmentar um mercado, cada variedade de produto distinta, ou variedade, né, em potencial, que ela pode vir a ser uma variedade, em um mercado deve ser identificada e examinada em busca de diferenças estruturais ou na cadeia de valores em relação às outras. Né? As variedades de produtos podem ser utilizadas diretamente como variáveis de segmentação. Podem identificar os segmentos de compradores de um modo semelhante, examinando-se todos os compradores na indústria e buscando-se diferenças estruturais ou na cadeia de valores. Então, eu consigo não só classificar a minha segmentação de mercado pelo meu cliente, mas também eu posso classificar pelo meu produto, pelo tipo de produto vendido. E eu comercializo produto ou serviço. Eu posso classificar a minha segmentação de mercado a partir, é uma lógica inversa, vejam, é uma lógica inversa. Eu não vou atender a demandas de mercado ao que eu estou sendo demandado, né? Ao contrário, eu vou ofertar, e a partir dessa oferta de produtos, de um produto específico, ou de um mix de produtos, de uma variedade específica de produtos, é que eu vou criar uma segmentação de mercado. Então, ela é uma lógica inversa, né? De dentro da organização para fora. Então, para segmentar o mercado, 4 classes observáveis de variáveis de segmentação são utilizadas individualmente ou em conjunto. Isso vai depender da empresa, né? Do quanto ela consegue comportar a quantidade de segmentação de mercado, comportar e atender, né? Lembrem sempre que quando eu crio uma demanda, uma oferta, eu preciso atender essa oferta. Não posso criar um produto e não conseguir atender a minha demanda, né? Suficiente, de forma suficiente. Então, tem 4 classes observáveis que podem ser utilizadas individualmente ou em conjunto para captarem diferenças entre produtos e compradores. Então,
Eu tenho a variedade de produtos, tipo de comprador, que é o que a gente vê em marketing, né? É uma segmentação de mercado por tipo de comprador. Tenho a segmentação de mercado por canal de distribuição, né, pessoal? Seja ele através de um distribuidor, um ponto de venda, enfim, e-commerce também. E também a segmentação de mercado pela localização geográfica dos compradores. Então, nós temos ali a variedade de produtos, né? Traz a ideia das variedades de produtos distintas que são ou poderiam ser produzidos. Os tipos de comprador são os tipos de compradores finais que compram ou poderiam comprar os produtos. O canal é o comprador imediato, né? Os canais de distribuição alternativos empregados para atingir os compradores finais. É a localização geográfica dos compradores. Vai envolver a localização geográfica dos compradores, definida por localidade, região, país ou grupo de países. E aí também vai envolver muita questão de aspectos específicos de cada região. A gente vai ver isso agora nos próximos slides. Então, observando primeiro a segmentação de mercado, que é a segmentação a segmentação de mercado por produto, nós temos aqui que para identificar segmentos de produtos, todos os tipos produzidos de diferentes produtos fisicamente distintos, produzidos devem ser isolados, inclusive serviços auxiliares, que a gente viu nos slides ali anteriores, né? São aqueles serviços que são complementares àquele produto, como instalação, manutenção, com viabilidade de serem oferecidos separadamente do produto. Algumas diferenças mais comuns nos produtos, que são boas representantes das diferenças estruturais ou da cadeia de valores que definem segmentos, são tamanho físico do produto, o nível de preço, né, a sensibilidade do comprador ao preço, e aí quando se fala em nível de preço, nós observamos a questão da sensibilidade do comprador ao preço do produto. E aí, entre as questões das adoções de estratégias, né, competitivas das empresas, se ela vai ser por meio da diferenciação ou da vantagem de custo. E da sensibilidade que esse comprador vai ter ao preço praticado do produto. Nós temos também, em relação ao segmento de produtos, as características desses produtos, né? São diferentes níveis de sofisticação tecnológica. Como assim, diferentes níveis de sofisticação tecnológica? Dependendo do nível de sofisticação tecnológica utilizada para produzir um determinado produto, vai impactar nas características desse produto. E vai impactar vai impactar também no público consumidor que vai buscar esse produto. Então, no momento em que eu tenho produtos que têm características que apresentam uma diferenciação a partir da sofisticação tecnológica, eu tenho que saber que a minha segmentação de mercado, que o meu comprador, ele vai, eu vou ter um público específico para aquele tipo de produto ali. E não outros públicos. Outras pessoas não terão interesse em função do preço, em função das próprias características que o meu produto tem. Então, conseguindo fazer essa relação, pessoal, de como é que funciona a segmentação de produtos e a atratividade dos compradores, como é que eu consigo demandar a minha segmentação de mercado a partir do meu produto em si, e não quando eu tento, de qualquer forma, eu vou atingir as necessidades do meu cliente. Eu tenho esse objetivo, mas o foco da segmentação não vai ser o cliente especificamente, como nós vemos em marketing. Ele vai ser o produto em si, certo? Então, ainda né, dentro do segmento de produto, eu tenho outros elementos que também fazem parte e me ajudam a identificar e a estabelecer uma segmentação de mercado por produto, tá? Que vai ser a tecnologia de projeto, onde apresenta diferentes níveis de complexidade tecnológica, e aí quando eu tenho também tecnologia no desenvolvimento do meu projeto, muitas vezes eu consigo também baratear custos e consigo produtos diferenciados. Então, talvez eu consiga também, a questão do preço, né, praticado no meu produto vai impactar também. Os insumos empregados nesses produtos, né, da matéria-prima, os insumos, matéria-prima, embalagem, que vão ser utilizados nesses produtos também fazem a diferença. Aqui eu posso citar para vocês, por exemplo, a Cacau Show,
Por quê? Porque a Cacau Show ela investe muito na qualidade dos insumos e também investe na embalagem, nos insumos, de qualquer maneira, né? Matéria-prima e embalagem. E vocês veem que o grande mote, a grande ideia da Cacau Show é criar uma marca consolidada em cima de produtos sofisticados. Então, nós temos ali as características específicas do produto, e também nós temos insumos empregados que fazem a diferença no momento do público consumidor ir até a empresa. O acondicionamento também desses produtos, né, a forma como eles são acondicionados, se ele depende, por exemplo, de refrigeração ou não, a questão do desempenho, né, da qualidade do produto em si, produtos novos versus produtos de reposição, e aí o autor traz uma ideia de produtos novos de reposição no sentido de que, normalmente, os produtos novos terão mais atratividade do que os produtos de reposição, porque os produtos de reposição, normalmente, eles dependem de um pedido da empresa, e muitas vezes eles também dependem do prazo de entrega desses produtos nos canais de distribuição. Então, como a empresa ela tem normalmente a reposição ela vai vir após o período da inicial, no caso de lançamento desses produtos novos, normalmente eles têm uma propensão a não ter a mesma saída do que quando o produto ele é novo, certo? Também ali a questão, o autor traz os produtos versus os serviços auxiliares, tá? Ele traz ali a ideia de versus, né? Produto versus serviços auxiliares, mas numa ideia de que eles podem ser complementares e não serem coisas que se contrapõem. Ao contrário, né? Acabei de falar para vocês nos slides anteriores que os produtos, eles podem ter serviços auxiliares que podem ser comercializados juntos, e bem como os serviços podem ter produtos, e ele traz justamente essa reflexão, de não contrapor essas ideias. Um produto ele pode estar associado sim a um serviço e isso pode ser utilizado a favor da segmentação de mercado de uma empresa a partir dos produtos. E também que faz diferença no momento da segmentação de produtos é se esse produto ele é enfardado ou não é enfardado. Ou seja, eu tenho produtos que são vendidos de forma unitária e tenho produtos que são vendidos em fardo. E praticamente tudo pode ser comercializado assim, né? Como, por exemplo, refrigerantes, que me ocorre agora. Alimentos, a gente pode comprar unidade ou em fardo. Roupas, a gente pode comprar unidade ou em fardo. Nem me ocorre, vamos ver aqui mais. Uma infinidade de coisas podem ser vendidas enfardadas ou não enfardadas. Correto, pessoal? Porém, quando eu vendo enfardado, quando eu vendo em fardo, seja o que for, normalmente eu vou vender, aí tem a questão do varejo e atacado também pode entrar nesse sistema. Eu vou atingir públicos diferentes. Aquele público que compra, por exemplo, alimentos em fardo, ou aquele que compra unitário, são públicos diferentes. Então, no momento em que eu tomo a decisão de relacionar, de vender produtos em fardo ou só unitário, eu estou aqui já segmentando o meu mercado. Quando eu decido vender produtos com características específicas, é um trade-off, na verdade, né? É um trade-off. É um custo de oportunidade que eu tenho. Eu escolho trabalhar com produtos enfardados e não trabalhar com produtos não enfardados. Mas no momento em que eu tomo essa decisão, eu estou abrindo mão de um público consumidor. Ou eu decido trabalhar com os dois, e aí então atender esses dois tipos de público consumidor, ou eu trabalho somente com um e atendo somente um tipo de público. E eu posso dar um exemplo para vocês de um mercado aqui em Livramento, que é o Niederauer, que trabalha com produtos enfardados e trabalha com produtos não enfardados. Se vocês forem ali no atacado do Niederauer, que é do lado ali, onde tem o Niederauer lá em cima, na linha, do lado tem o atacado, onde a gente compra tudo que tem no mercado, a gente compra no atacado, mas em fardo.
E pode comprar também no mercado por unidade. É mais barato no fardo? É mais barato. Os produtos são bem mais baratos, realmente. Mas só que ali no atacado, eles não aceitam cartão. É somente dinheiro à vista. Já no supermercado, eu posso comprar com cartão, seja qual cartão for. Posso comprar com cheque, posso comprar com vale alimentação, posso comprar com diversas formas de pagamento e ainda assim posso comprar uma unidade de produto. Então vejam que eu tenho o mesmo supermercado trabalhando com duas formas diferentes de oferta de produtos, seja ele enfardado, em fardo ou não enfardado, por unidade. E aí, a partir do momento em que eu decido a forma de comercialização do meu produto, eles estão definindo também o público que vai comprar deles. Quem é que compra normalmente do atacado? Entre aspas, né, pessoal? Porque assim, hoje em dia, em razão até mesmo de ter mais economia, as famílias elas estão começando a comprar também em grande quantidade, em fardo. Mas isso ainda não é uma realidade geral. Quem é que mais, qual é o público que mais compra em atacado? Que compra produtos em fardo? Quem tem armazém, quem mora na zona rural, que vem na cidade uma vez às vezes uma vez a cada 15 dias, às vezes uma vez por mês, então compra grandes quantidades para levar. São pessoas, é esse público consumidor associado à venda de produtos enfardados. Quem tem comércio, quem tem lancheria, vai comprar sempre por atacado, né, que é mais barato, mais acessível e maior quantidade. Já as famílias normais, quem consome, né, um consumo doméstico, vai comprar normalmente por unidade, porque não tem essa necessidade, essa urgência, essa emergência de ter o produto ali em mãos. Então, nós temos, vejam como uma mesma empresa consegue estabelecer relações de consumo diferentes, ou seja, segmentações de mercado diferentes, né, com públicos consumidores diferentes, a partir do seu produto oferecido. Entenderam a lógica, pessoal, de como funciona a segmentação de mercado por produto? Eu defino o meu público comprador a partir do meu produto. E não mais a partir da idade, do sexo, da faixa etária, da renda, que são os elementos demográficos, né, que vão estar lá no segmentação de mercado por comprador de bens de consumo. Alguma dúvida, pessoal? Alguém quer perguntar alguma coisa? Pode abrir o microfone, pode falar, tá? Se quiserem complementar, falar de alguma empresa que vocês conhecem, dar um exemplo, é super bem-vindo. Depois, alô? Vocês estão aí? Vocês estão aí ainda, pessoal? Oiê. Ah, que bom. Ainda bem, tem gente ali, tá. Que bom. Ah, agora sim, pessoal, se apresentou. Ai, que bom, pessoal. Tá, vamos lá. Vocês estão entendendo, pessoal? Tá claro isso? Tá claro? É muito teórico, né? Mas aí a gente vai construindo juntos a nossa ideia sobre o que é, de fato, essa segmentação e como ela pode influenciar no nosso público comprador. Tá, já falamos, então, como é que nós conseguimos estabelecer a segmentação de mercado por produto. Agora nós vamos ver a segmentação de mercado por comprador. E a gente tem a questão do marketing, né, que traz essa ideia dos itens ali, psicográfico, demográfico. Só que, dentro do segmento de compradores, nós temos duas perspectivas. Essa perspectiva de bens de consumo, que são produtos que são comprados, né, assim, no consumo geral, normal, mas nós também temos o consumo das indústrias. E aí, muitas vezes, a gente esquece que a indústria também compra. E a indústria compra muito. Então, nós temos também um segmento de mercado que pode atender a indústria. E são perspectivas, né? Como eu estava comentando com vocês no início da aula. Vocês pretendem terminar a faculdade, pretendem trabalhar onde? Pretendem trabalhar aqui no comércio, no livramento, em alguma empresa que seja de propriedade de vocês, da família? Ou vocês pretendem trabalhar, por exemplo, sair da cidade para trabalhar, buscar oportunidades de trabalho em indústrias? Então, as nossas perspectivas, elas precisam aumentar. O conhecimento de vocês, ele não pode ficar somente no núcleo aqui de Santana do Livramento, no sentido de que é limitado,
porque muitas vezes aqui o máximo que a gente consegue ali não que seja ruim, não, é o mercado que existe na nossa cidade, mas a base é o comércio. Então, o pessoal que está se formando, ou se já não trabalha, vai trabalhar no comércio, ou no setor público, através de um concurso público. Mas em outras perspectivas, quem é que tem outras perspectivas, sabe, pessoal? De, por exemplo, às vezes trabalhar numa indústria, de aprender realidades diferentes da que nós vivemos hoje aqui. Para quem fica em Santana Livramento, não tem condições de trabalhar numa indústria, porque não tem indústria. Então, essa é a questão, né? E isso traz uma realidade, uma perspectiva de crescimento, até mesmo do interesse de vocês em assuntos mais específicos, né? Para atuar nessa área também, que é uma possibilidade. Então, quando a gente vê essa questão dos segmentos dos compradores, na nossa realidade, ela está muito atrelada ao público consumidor direto, as pessoas, público em geral, comum. Agora, existem outras perspectivas de público comprador, tá? Então, para identificar segmentos de compradores, todos os tipos diferentes de compradores finais, para os quais o mercado vende, devem ser examinados em busca de importantes diferenças estruturais ou na cadeia de valor. Então, veja que todos esses elementos, eles buscam diferenças estruturais e associadas à cadeia de valor. O que é cadeia de valor? São as atividades primárias, as atividades de apoio, que estão distribuídas dentro da organização, através dos setores, né? Que é isso que eu já comentei com vocês. Logística interna, logística externa, a aquisição, marketing, vendas, finanças, tecnologia, implementação de tecnologia, todos esses setores. Então, na maioria dos mercados, existem vários modos de se classificar compradores. Então, Porter nos traz 2 tipos, que é compradores de bens de consumo, que é o consumidor final, que a gente está acostumado a atender, né? As nossas pesquisas, os nossos trabalhos, tudo que vocês veem é sempre voltado ao consumidor, a bens de consumo, né? Produtos ou serviços. É ou não é? O que a gente fala, produto ou serviço, produto ou serviço. Mas nós temos também outras perspectivas de compradores, como os compradores industriais e comerciais. Também compram, também consomem, também são um público consumidor que tem necessidades específicas a serem atendidas. Isso eu digo, é uma outra perspectiva. Então, no ramo dos bens de consumo, por exemplo, alguns fatores básicos incluem como faixa etária, renda, tamanho da família, quem é o tomador de decisão, de aquisição de produtos, né, ou serviços, que é o consumidor que a gente está acostumado a trabalhar, que é o consumidor tradicional. Já nos produtos industriais, né, os compradores industriais e comerciais, vão considerar outros aspectos, outros elementos, como o porte do comprador, o porte da empresa, a sofisticação tecnológica e a natureza do uso para o produto que eles vão dar, que eles vão utilizar, né, no processamento, a sofisticação tecnológica que eles vão utilizar no processamento desses materiais, e a natureza que eles vão dar para esse produto, estão entre os fatores que distinguem esses compradores dos compradores tradicionais. E aí, o Porter nos diz que, na verdade, nenhuma variável ela consegue captar todas as diferenças nos compradores. E não é impossível também, né? A gente tem a teoria de Herbert Simon, da racionalidade humana, que ele diz que é impossível um cérebro humano conseguir perceber, captar todas as nuances ou consequências de causas que possam haver de uma tomada de decisão. Mesmo, e ele fez um estudo do cérebro humano, comparou a memória de um computador, viu que a memória do computador tem capacidade de assimilar muito mais informação e processar, inclusive, essas informações, mas que ainda o cérebro humano é que alimenta o computador. Então, se o cérebro humano não é capaz de perceber essa infinidade que existe de possibilidades, o computador também não vai processar, porque ele vai ter um limite, né, de inserção de dados que são percebidos pelo homem. Dessa forma, nós também não conseguimos captar todas as diferenças que existem em tipos de compradores diferentes que podem determinar e podem criar segmentos de mercado dentro das organizações. Sobretudo porque as diferenças que afetam os custos para atender esses compradores, porque a empresa tem custo para atender esses compradores, né?
em geral, eles são tão importantes para a segmentação quanto as diferenças no comportamento de compra em si dessas pessoas, desses compradores. A segmentação de compradores deveria refletir as diferenças subjacentes estruturais e na cadeia de valores entre compradores, e não um esquema qualquer de classificação simples, porque a meta de segmentação é expor todas essas diferenças. Então, percebam, pessoal, que a meta, o objetivo dessa teoria de Porter, de segmentação de mercado, de ampliar a segmentação de mercado, é expor as diferenças que existem de segmentos de mercado que podem ser atendidos. Então, a partir de hoje, vocês tinham uma noção, né, do que é a segmentação de mercado. Era atender esse público consumidor, normalmente estabelecer, agrupar esse grupo, agrupar um conjunto de compradores pela sua religião, pelo seu sexo, pela sua faixa etária, pela sua escolaridade, pela sua renda, pelo seu estilo de vida. Por diversos aspectos, eu conseguiria agrupar esse conjunto de elementos, de pessoas, de indivíduos, e atender a essas necessidades dessas pessoas, desse grupo de pessoas. Então, era muito direcionado. Então, na verdade, eu não conseguia, eu estava tentando agrupar pessoas que são iguais, que têm interesses afins, semelhantes. Essa era a lógica, agrupar as pessoas que têm interesses semelhantes, para eu atender as necessidades dessas pessoas, aquele grupo ali. Já na lógica de Porter, eu perco essa ideia de agrupar, e sim de expor, de mostrar que existem diferenças entre essas pessoas, e não só pessoas, mas que existem diferenças de produtos, que existem diferenças de canais de distribuição, que existem diferenças de público consumidor, porque eu não preciso necessariamente atender pessoas, eu posso atender empresas, eu posso atender indústrias, que vão comprar, que vão ter até um poder de barganha maior, porque vão ter uma capacidade de compra muito maior do que um consumidor tradicional. Então, a ideia justamente dessa segmentação de mercado é expor que essas diferenças existem. E não excluir quem é diferente e pegar só um grupo ali que é igual e atender somente aquele grupo. É perceber essas diferenças e tentar posicionar a empresa no mercado para que ela perceba que existem essas possibilidades de mercado também e que ela possa atender essas possibilidades de mercado, essas novas possibilidades, novas perspectivas de mercado, de segmentação de mercado. Então, pessoal, segmentos de compradores industriais e comerciais. Quais são como é que eu posso, né, trabalhar esse segmento, atender, né, segmentos de compradores industriais e comerciais? Então, fatores comuns que servem como representantes das diferenças estruturais ou na cadeia de valores que distinguem segmentos de compradores em compradores comerciais e industriais são os seguintes: estratégia do comprador, sofisticação tecnológica, de novo a sofisticação tecnológica, né? Trazendo a ideia da diferenciação e da acessibilidade ao preço, em função de que se eu tenho, quanto maior a sofisticação tecnológica, maior provavelmente será a diferenciação do produto e provavelmente o preço será maior, em função da própria diferenciação do meu produto. Dessa forma, eu tenho ali uma característica de um segmento de comprador que vai buscar esse tipo de produto ou serviço, né, que tenha uma sofisticação tecnológica. Também ali, no primeiro, né, a estratégia do comprador também vai ser qual é o foco desse comprador. Ele vai ser, né, no caso, né, da indústria ou do comércio, ele vai comprar por diferenciação ou por vantagem de custo? Porque não é só quem vende, não é só a organização, a empresa que vende, que tem uma estratégia competitiva de vender por diferenciação ou vantagem de custo. Quem compra também pode ter essa perspectiva de comprar produtos diferenciados e às vezes não muito, às vezes um pouco mais caros, ou muitas vezes mais caros por serem diferenciados, ou vai querer comprar o mais barato em função, não do custo, né, mas em função da não exigência de diferenciação do produto. Também, ali dentro desses elementos, nós temos ali o processo de compra ou unidade decisória.
E aí o Porter ele nos traz um ponto bem interessante, porque assim, ó, o que é esse processo de compra ou unidade decisória? É quem decide, é o tomador da decisão. Lá naquele exemplo que eu dei para vocês, sobre a loja de roupas infantis, né? A roupa é para a criança, mas quem vai comprar é o pai ou a mãe, o vô ou a avó, o tio ou a tia. São adultos que vão comprar a roupa para os seus filhos, netos, sobrinhos. Vai comprar um presente para uma criança, para um dindo, uma dinda, vão adquirir esses produtos para as crianças. Mas quem vai tomar a decisão, a unidade decisória, quem vai tomar a decisão de desembolsar um valor específico por aquela roupa infantil é o adulto. Então, o público em si não é a criança, e sim o adulto, né? Aí vai depender de outras classificações demográficas, psicográficas, enfim. Mas não especificamente a idade não vai contar, não vai ser um fator, embora a loja atenda roupas infantis. Aqui, no contexto dos compradores industriais e comerciais, é a mesma questão. Eu tenho processos de compra dentro de uma mesma indústria ou comércio que vão funcionar de maneiras diferentes. Dependendo do objeto a ser comprado, ele vai ser de um setor ou vai ser de outro setor. Então, o processo de compra será diferente. A exigência do produto também vai variar de setor para setor. E a unidade decisória, ou seja, quem compra, também vai ter um posicionamento. Mesmo que haja, às vezes, uma política da empresa de processo de compra e de tomada de decisão para compra, muitas vezes essa decisão ela se torna subjetiva no momento em que essa decisão ela é de uma pessoa lá dentro da empresa que compõe aquele setor. Ela pode ser uma decisão arbitrária. Não, ela pode ser uma decisão que não está conforme a política da empresa, por exemplo. Não existe um controle, né, dependendo. Então, por isso que o segmento de compradores industriais e comerciais, ele também pode ser segmentado a partir desse tipo desse item, né, desse elemento. São processos de compra ou unidade decisória. E também ele pode ser limitado a partir desses elementos, né? Em função de políticas da empresa, em função de quem está comprando, né? Quem é a pessoa que está comprando, ou de processos que são estabelecidos, de conformidade, de qualidade, enfim, aí vai depender do produto em si, né? Produto ou serviço em si. Também o autor traz a ideia do elemento que é o porte da empresa. O porte da empresa ele vai determinar muito o segmento de compradores industriais e comerciais em função do poder de negociação que empresas maiores com certeza têm, em função de comprar em maiores quantidades. Normalmente, quanto maior o porte da empresa, maior é a capacidade de aquisição que ela tem de produtos. Então, normalmente, muitas vezes a empresa que está vendendo, ela vai preferir trabalhar com empresas de grande porte porque tem um fluxo contínuo de venda estabelecido e programado que ela não tem com empresas de menor porte, ou empresas comerciais, por exemplo, mas ela tem com as industriais. Então, muitas vezes vai valer a pena para a empresa segmentar o seu mercado a partir do porte da empresa. Depois também a questão da propriedade influencia muito também a questão da segmentação de mercado de compradores industriais e comerciais, porque as empresas elas podem ser públicas ou privadas. E dependendo dessa propriedade, né, que se ela é pública ou privada, também vai depender os processos de compra, as unidades decisórias que vão envolver, a forma também de compra, né, o público é somente através de licitação, tomada de preço, que é o preço mais barato. Então, segmentar o mercado a partir da propriedade, se vai trabalhar com empresas, somente com empresas públicas ou empresas privadas, ou os dois, e atender a essas demandas, também é uma questão que é possível de segmentar o mercado a partir disso. Eu posso segmentar o mercado também da minha empresa, né, para compradores industriais e comerciais, considerando o poder financeiro das empresas. E ele vai variar, ele não vai ser como o poder de negociação pelo porte da empresa. Mas normalmente as empresas de maior porte vão ter mais recursos financeiros e vão ter mais rentabilidade, né? É o que se espera. A rentabilidade até não é algo tão previsível, mas elas vão ter mais recursos financeiros e recursos girando também. Então, devido a isso, eu posso segmentar o meu mercado pelo poder financeiro dos meus compradores. Por fim, pessoal, nós temos o padrão de pedidos ali também.
é a mesma lógica do porte do poder financeiro. Se eu tenho uma empresa que possui um fluxo regular de pedidos, possui um padrão de pedidos específico regular, eu posso definir, segmentar o meu mercado para essas empresas em específico, porque elas têm, eu vou conseguir estabelecer, elas vão ter um poder de negociação com a minha empresa, em compensação eu também terei um fluxo de venda regular. Então, isso são decisões, né, de segmentação do mercado que as empresas podem tomar a partir de cada um desses itens. Esses itens, eles não são para ser trabalhados em conjunto, mas eles também não são excludentes uns dos outros. Eu posso escolher alguns desses e trabalhar. Por exemplo, eu conseguiria ali, se eu fosse vender para a indústria ou comércio, tá? Um exemplo prático agora. Hipotético, mas prático. Eu poderia escolher ali, agrupar o porte, poder financeiro e padrão de pedido. Eu agruparia esses três muito bem. Por quê? Porque eu consigo associar, né, o porte ao poder financeiro que as organizações têm e, consequentemente, ao padrão de pedido que elas vão ter. Então, eu posso segmentar o mercado para esse tipo de empresa. Que tem porte, que vai ter um grande, médio ou grande porte, que vai ter o poder financeiro e padrão de pedido. Posso também utilizar outras questões, como, por exemplo, processos de compra e unidade decisória, só. Por exemplo, eu vendo para a indústria e eu trabalho diretamente com engenheiros. Normalmente, um engenheiro ele tem um caráter muito racional e técnico. E ele vai fazer, normalmente ele vai pautar suas compras pela qualidade do produto, pela utilidade do produto e não pelo preço. Então, seria bem interessante, então, eu trabalhar com a segmentação de mercado voltada ao processo de compra e unidade decisória, porque aí eu vou depender de quem compra o meu produto. E se normalmente vai ser uma pessoa com esse perfil, eu gostaria de trabalhar com esse perfil, porque eu sei que ele provavelmente vai ter um fluxo contínuo de venda a partir da unidade decisória e processo de compra. Então, vejam as perspectivas que eu tenho diferentes. Isso vai depender muito de quem está vendendo e de quem está comprando também. Tá? Por isso, eu posso escolher como segmentar o meu mercado a partir desses itens. Já os segmentos de compradores de bens de consumo são aqueles que nós conhecemos, né? Pela disciplina de marketing, que eu não vou entrar nesse mérito, porque é da professora Andressa, né, que trabalha isso com vocês, ou que trabalhou, mas só para a gente lembrar, né, os representantes típicos de diferenças nos compradores que definem segmentos entre compradores de bens e de consumo são os seguintes. Os demográficos, né, coloquei os exemplos para vocês ali, tamanho da família, renda, saúde, religião, sexo, nacionalidade, ocupação, faixa etária, classe social, enfim, uma afinidade de índices demográficos que nós podemos apontar para definir o nosso público-alvo. A gente pode ainda definir o público-alvo tradicional, que é o que a gente tem, né, que é aquele consumidor final, pela psicografia ou estilo de vida, ou seja, como ele se alimenta, onde ele mora, habitação, vestuário, aparência, hábitos, lazer, arte, convívio com outros atores sociais. Então, não vou considerar índices demográficos, eu vou considerar, por exemplo, uma empresa que trabalha com produtos veganos, vegetarianos, agora tem produtos fit, que não tem glúten, não tem lactose, para quem tem intolerância, para quem tem problema de saúde com relação a esses alimentos. Vejam, aqui eu estou trabalhando com dois segmentos ao mesmo tempo, quando eu lido com esse exemplo que eu dei para vocês. Com a alimentação, porque existe um critério de restrição de alimentação, então é um produto, é um comércio, é um segmento de mercado específico, mas eu também posso estar lidando com pessoas que buscam hábitos alimentares mais saudáveis, e também eu vou estar lidando com o índice demográfico, que é a renda, porque esses produtos eles não são baratos. Normalmente eles vão ser um pouco mais caros que os comuns, e produtos de alimentação comuns. Então, eu tenho dois índices ao mesmo tempo aqui, na mesma segmentação de mercado. Temos ainda também a questão do idioma, tá? E aí eu trouxe o exemplo ali da indústria fonográfica, né? De CD, de música, de rádio, essas coisas. Também pode ser uma segmentação de mercado específica.
Processo de compra ou unidade decisória é a mesma lógica de quem está comprando, tá? É daquele tomador de decisão. A lógica que eu dei para vocês no caso da loja de roupas infantis. Eu vendo roupas infantis, mas quem toma a decisão de compra é o responsável pela criança, no caso, né? Que é o adulto, que é a pessoa que vai comprar. Ah, isso me lembrou uma coisa agora pro Wesley, né? Wesley, do teu trabalho, né? É bem isso que a gente havia comentado. Quando eu estava montando esse slide, eu lembrei que, por exemplo, os adolescentes que compram, jovens e adolescentes que consomem muito, têm consumido muito em produtos de vestuário, produtos de moda, relacionados à moda, beleza, cosméticos, essas coisas. Então, quem é que. O público que consome é o jovem, mas quem é que dá o dinheiro para o jovem quando ele não trabalha? Né? São os responsáveis por esse jovem. Então, a unidade decisória e o processo de compra, ele não está atrelado de fato ao consumidor final, e sim aquele que é o tomador de decisão. Também a ocasião de compra. Eu posso pautar também o meu segmento de mercado de compradores de bens de consumo pela ocasião de compra, que é um presente que eu estou comprando ou é para uso próprio? E muitas vezes a gente sabe que quando às vezes compra um presente, o foco é o outro, né? Ah, se é para mim, eu compro qualquer coisa, né? Mas já que eu estou dando um presente, eu vou comprar algo melhor, ou algo mais caro, ou algo que realmente tenha um valor, pelo menos emocional, para oferecer como presente. Então, a ocasião de compra também é um fator bem interessante para segmentar, esse segmento de mercado compradores de bens de consumo. Quem faz muito bem isso são lojas como, por exemplo, o Boticário. Me ocorreu agora que tá, o Boticário. O Boticário, ele trabalha tanto para uso próprio, as pessoas, né, ele comprarem seus perfumes, maquiagem, cremes, mas também para presente. Eles trabalham muito, eles conseguem, olha, percebam bem, eles conseguem atender os dois públicos. Então, eles têm uma segmentação de mercado voltada muito especificamente para ocasiões de compra, tanto para presente quanto para uso próprio. É só um exemplo, tá, pessoal? Mas existem milhares de empresas que trabalham assim, que conseguem focar. Eles têm um foco específico, tanto é que as embalagens de presente são fantásticas do Boticário, são muito bem preparadas. A Cacau Show faz isso também muito bem. Ela consegue trabalhar o uso próprio do consumo das pessoas ali que vão comprar o seu chocolate, mas ela também trabalha muito bem a questão do presente, das embalagens serem atrativas, serem bonitas, serem cativantes e também todo o contexto de propaganda e marketing que é feito em cima da marca e dos produtos em si, certo? Bom, segmento de canais, então, pessoal. Segmento de canais é como trabalhar, como definir segmentação de mercado pelos canais de distribuição dos meus produtos. Então, geralmente, o canal empregado tem implicações no modo como a empresa configura sua cadeia de valores e os elos verticais presentes. Aí são 10 horas já. Já vai acabar, pessoal. Geralmente, o canal também pode refletir fatores que são importantes condutores de custos, como o tamanho do pedido, o tamanho da remessa e tempo de espera. E a gente vai ver isso muito especificamente agora, não só pela pandemia, mas também pelo mundo contemporâneo que nós estamos vivendo, que cada vez mais utiliza o e-commerce, utiliza canais de internet para comprar ou para vender, se for segmentar o mercado através de canais de distribuição. Então, esses fatores de tamanho do pedido, tamanho da remessa, tempo de espera, são cada vez mais irrelevantes dentro do contexto. Claro que vejam que o autor escreveu esse livro em 1986, A Vantagem Competitiva. Então, claro, o contexto é bem diferente do que nós vivemos hoje na atualidade. Então, a gente precisa ir, né, contextualizando aqui do que o autor escreveu com o que nós estamos vivendo hoje. Os canais também podem diferir bastante quanto ao poder de negociação, distribuidores de produtos em massa, como, por exemplo, a Sears ou o Walmart. São duas grandes empresas de distribuição de produtos em massa, né, que são multinacionais. Dispõem de um poder muito maior do que as lojas de departamento independentes. E a gente vai ver, então, como é que nós conseguimos segmentar o mercado pelos canais de distribuição. E aí, essas diferenças comuns, né, nos canais que definem segmentos incluem venda direta ou venda através do distribuidor.
A empresa ela pode escolher vender diretamente, como, por exemplo, a Amazon, ou até a loja americana não, porque a loja americana tem a loja física ainda, né? Tem os seus pontos de distribuição. Mas vou dar o exemplo da Amazon. Tem uma distribuição direta. Ou utilizar o direto e os distribuidores, como é o exemplo da Magazine Luiza, por exemplo, lojas americanas. Tem o e-commerce muito fortemente estabelecido, mas também tem os seus pontos de distribuição e de revenda, de venda direta ao consumidor. São formas que as empresas podem adotar. Ou a empresa pode adotar somente a estratégia de distribuição e não trabalhar com venda direta, o que é pouco provável no caminho que nós estamos tomando, né? Da tecnologia mais aumentando, o envolvimento das pessoas com um aparelho celular, compras a um clique sem sair de casa, então é muito mais fácil que as empresas, é muito mais plausível que as empresas elas associem muito mais à venda direta do que aos distribuidores. Entretanto, ainda existe um caminho muito longo, né, a seguir, em função de não constituir pontos de distribuição, por exemplo. Um exemplo de alguém que está fazendo isso muito bem é a Casas Bahia. As Casas Bahia, elas estão migrando as suas lojas, de grandes lojas, de lojas de departamento enormes, de 2 andares, para pequenas lojas, isso em todas as cidades do Brasil onde tem Casas Bahia. Aqui nós temos uma loja, vocês veem que ela é bem pequena, é uma loja enxuta. Eles não têm muito estoque, mas eles trabalham com a venda direta pelo canal, tanto é que se vocês forem fazer uma compra ali, eles solicitam tudo pelo celular, pelo próprio sistema online da empresa, e aí vocês retiram aqui mesmo, tem a opção de receber em casa ou aqui, na loja física. Então, a Casas Bahia, elas conseguiram unir a distribuição direta e os pontos de venda em um modelo só de negócio. Ou seja, a loja ela não é rival, né, do e-commerce. Como, por exemplo, aqui na Colombo, o pessoal odeia o e-commerce, porque as pessoas vêm, elas sentam no sofá na loja, elas mexem nos produtos, elas tocam, elas querem ver como é que é, elas vão lá e compram na internet. Isso aí um vendedor mesmo uma vez me falou. Aí eles vêm e compram na internet e depois vêm retirar o produto aqui. Então, eles não ganham comissão sobre vendas. A loja física ela não fatura porque existe uma rivalidade. E não deve haver isso, né? Porque tá comprando da Colombo igual. Seja e-commerce ou loja física, tá comprando igual deles. Só que existe essa disparidade da forma, da segmentação do mercado, que não está em consonância. E isso é um exemplo de má condução, né? Da venda direta e venda por pontos de distribuição. Já as Casas Bahia, ela conseguiu acoplar esses dois e não perde em vendas, na verdade, né? Porque ele tá sempre cheio de gente na Casas Bahia. Tá, pessoal? Sei que eu moro na frente, então eu sempre vejo, tá sempre cheio de gente. Depois disso, nós temos ali um outro exemplo, que é a mala direta e varejo e atacado. As empresas elas podem trabalhar através da mala direta, que nem existe mais, acho que nem existe mais mala direta, né? Mas tudo bem. A mala direta ela é um conjunto de endereços, de dados de pessoas, onde se pode fazer ali a venda direta. Normalmente, até nos Estados Unidos, era muito forte. As empresas elas ligavam para as casas das pessoas, para as residências das pessoas, para oferecer produtos. E essa é a mala direta. Então, tinha aquela mala direta com o nome das pessoas, o endereço, o telefone, e aí havia esse contato para fazer a venda, né? Isso quando a internet ainda não era muito difundida. E em contraposição, nós temos as vendas de varejo e atacado, que é a loja física bem tradicional, né? Então, o autor traz esse exemplo aí, que eu nem deveria ter colocado, na verdade, que não existe mais. Né? Depois, ali, ele tem a segmentação de canais também, distribuidores versus agentes. Isso é bem real. Por quê? Nós temos ali a questão dos distribuidores, que são os pontos de venda. Pontos de venda, normalmente, exigem o quê? Estoques. Já os agentes de venda são o quê? São aqueles vendedores da indústria, da fábrica. E essas pessoas, normalmente, elas não têm estoques, mas elas possuem acesso a linhas de produto que os distribuidores não têm e também não necessitam de estoques. Ou
ou seja, já não tem aquele custo, né, de obter um estoque, de ter linhas de produto diferenciadas. Então, são duas formas de abordagem de clientes totalmente diferentes, mas que podem ser trabalhadas associadas, ou uma ou outra, ou as duas ao mesmo tempo. Tá? Também é a mesma questão do direto distribuidores e versus agentes. Tá? Tipos de distribuidores ou varejistas. Né? Aí, essa é uma segmentação de mercado que é baseada na diferença na estratégia e processos de compra. E aí se associa muito a lógica ali que eu dei o exemplo para vocês do Niederauer, né? Daquilo que é por atacado ou por unidade, da forma como vai ser comercializado, da forma como vai chegar, né, ao cliente, o acesso ao cliente dos produtos ou serviços. Também ali, então, nós temos, por fim, os pontos de venda exclusivos versus os não exclusivos. É a mesma questão, né? Se eu tenho um ponto de venda exclusivo, como, por exemplo, lojas franquias, são pontos de venda exclusivos, ou consigo chegar ao meu cliente final, distribuir o meu produto por pontos que não são exclusivos, que pode ser em supermercados, em diferentes lojas, aí vai depender do produto ou serviço também. Pontos de venda exclusivos são aqueles que são, por exemplo, a franquias, que eu acabei de dizer, ou lojas físicas exclusivas de uma determinada marca, como, por exemplo, a loja Gang, aqui em São Paulo Livramento, que é um ponto de venda exclusivo da marca Gang. Ou a loja da Coach, ou lojas assim, específicas das marcas em si. Certo? É como se a Britânia tivesse uma loja em Livramento para vender só produto Britânia, de fogão, geladeira, eletrodomésticos, coisas assim, nesse sentido, tá? Contra os que não são exclusivos, que vendem diversas marcas. Também é uma forma de eu segmentar o meu mercado. Por fim, pessoal, mesmo, os segmentos geográficos. Como é que eu faço para segmentar o meu mercado pela localização geográfica? Então, nós temos 3 pontos ali, que são as localidades, regiões ou países, e aí eu vou ter que considerar sistema de transporte para atingir essas localidades, regiões e países, zonas climáticas, e estágio de desenvolvimento do país, ou seja, um país, se ele é desenvolvido, se ele está em desenvolvimento, ou outros agrupamentos de países, como, por exemplo, os países que são agrupados pela zona do euro. Então, ou, por exemplo, se querem um exemplo mais real, mais próximo da nossa cidade, o Mercosul. Eles são agrupamentos de países aqui da região da América do Sul, que se agruparam em função de estabelecer políticas em conjunto e ter mais força. Eu posso segmentar o meu mercado a partir disso, de países em estágio por estágio de desenvolvimento do país. Normalmente, isso é, por exemplo, se eu estiver segmentando o mercado para venda de commodities, para venda de... aí vou dar um exemplo para vocês, assim, ó, quem é que trabalha com isso? Gerdau, Marco Polo, empresas de grande porte que vão trabalhar, que vão segmentar o seu mercado pelo estágio de desenvolvimento do país. Eu vou vender para um país bem pobre da África. Deixa eu ver aqui. Angola, será que é bem pobre? Um estado bem pobre, pessoal, da África. Um país bem pobre. Vou chutar. Um país bem pobre, Miguel, da África. Vou dar aqui, Angola, digamos assim, tá? Não sei se é pobre, tá? É mais pobre com certeza que o Brasil. Não é que seja pobre, mas ele ainda está subdesenvolvido, tá? Ele nem chegou nem no estágio de desenvolvimento, ainda não desenvolve, ele está subdesenvolvido. As pessoas passam fome, são refugiados, vivem em acampamentos assim, não tem em casa, tem tribos ainda aborígenes e povos primitivos. É um país que realmente não tem desenvolvimento, tá? Estou dando um exemplo, tá, pessoal? Nem sei se é isso, estou dando um exemplo, estou contextualizando. Aí as empresas, as indústrias, aí como eu dei para vocês o exemplo, a Gerdau, a Marco Polo, empresas navais, vão comercializar para esse país, que tem um nível de desenvolvimento abaixo do considerado
até sobre-humano, a condição que eles vivem lá. As empresas elas podem segmentar o seu mercado a partir de, talvez o governo tenha dinheiro, talvez o governo seja muito rico. Bom, aí vai vender, vai trabalhar para o governo, vai trabalhar para aí a segmentação de mercado, aquela que a gente viu anteriormente, que é de para empresas privadas ou empresas públicas. Posso trabalhar com empresa pública, vou trabalhar com o governo, mas não vou trabalhar com empresas que compõem aquele país que não tem estabilidade econômica. A empresa quebra, o país quebra, a empresa quebra e eu fico sem os meus produtos lá e eu não recebo o pagamento. Então, esse tipo de empresa ele vai trabalhar, vai poder escolher através o seu segmento de mercado através dessas formas, desses critérios. Estágio de desenvolvimento do país ou agrupamento de países. Também ali com relação a localidades, regiões ou países, também é a mesma lógica, tá? Que ela vai tentar atender especificamente, muitas vezes, em função dos próprios recursos, sejam recursos naturais ou sejam necessidades que existam para atender esses países, essas localidades ou regiões. Quem faz muito isso é a China. A China hoje, ela define com que países ela vai trabalhar. Ela vai vender. Ela define de quem ela compra e ela define também para quem ela vende, tá? Ela não é assim, ela vai mandar fabricar lá na China e deu. Então, ela define com critérios específicos que são deles lá, mas eles definem muito a partir disso, de localizações, regiões, de questões políticas também. Então, isso a gente classifica como segmentos geográficos. Certo, pessoal? Bem teórico a nossa aula de hoje, né? Bem pesadinha mesmo. Ficou alguma dúvida? Vocês querem falar alguma coisa? Alguém fale alguma coisa, pessoal, por favor. Vocês entenderam, então, como é que funciona a segmentação de mercado dentro desse contexto da competitividade, por meio de como as empresas podem segmentar o seu mercado, e não só aquela lógica tradicional que a gente conhece em marketing, né, de segmentação de mercado tradicional, demográfico, psicográfico. Não. Posso escolher segmentar o meu mercado a partir do meu produto, a partir do meu produto, a partir dos meus canais de distribuição, dos compradores. Ainda tenho a possibilidade de dois tipos, né, que é a indústria de comércio e de bens de consumo, e também por localização. Certo, pessoal? Bom, por hoje é só, já são 10h11 já. Eu vou colocar a gravação para vocês lá, para vocês assistirem com calma depois se quiserem, ou para quem... Tchau, boa noite. Para quem ainda não assistiu também, assistir. Não esqueça, vou falar de novo para quem